Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. O Jornal da Bandeirantes, gente, desse sábado recebe o Dr. Hélio Romaldini, médico pneumologista do Hospital Albert Einstein, que já esteve conosco em situação parecida no ano passado, e é sempre oportuno quando entra uma estação como o inverno, né? Que tem bruscas quedas de temperatura, que pessoas com problemas respiratórios precisem de orientação. Bom dia, doutor Hélio Romaldini, obrigado por sua presença mais uma vez aqui conosco no Jornal Gente. Bom dia, eu é que agradeço e estou à disposição para aqueles bate-papos de esclarecimento nessa época do ano. Muito bem, quais são os cuidados principais aí que deve tomar todas as pessoas, não apenas aquelas que são o chamado grupo de risco, entre as quais eu me enquadro? Na realidade, alguns cuidados têm que ser tomados habitualmente, e isso por todo mundo. O primeiro cuidado para se prevenir de infecções respiratórias, que são as dominantes nessa época do ano, é fazer a vacina contra a gripe. Esse é um ponto importante. Principalmente, é lógico, os grupos de mais risco, mas principalmente a população em geral deve fazer. A vacina ajuda a prevenir pelo menos os quadros gripais mais intensos e os tipos de vírus mais influentes. Isso seria o primeiro item, lá na época de março, abril, fazer a vacina contra a gripe. Bom, nós tivemos a prorrogação até ontem, né? Para as grávidas, que parece que foi um público que não foi atingido totalmente aqui, e é importante também, né, para as grávidas. Na realidade, inicia sempre a campanha com os grupos de maior risco, que são as crianças pequenas e os idosos, acima de 60, né? À medida que vai se desenvolvendo a campanha, se o contingente de vacinas é suficiente, eles vão abrindo para outros grupos, e que ainda inclui grávidas e inclui até grupos como asmáticos e pessoas que têm maior risco, ou diabéticos mais jovens do que 60 anos de idade. Mas a vacina em si, isso em termos públicos, né, de saúde pública, ela pode ser usada por qualquer pessoa em qualquer idade. Os idosos mesmo sadios lideram esses grupos de risco? Sim, com certeza o indivíduo sadio idoso que não tenha nenhuma comorbidade, ele tem mais chance de, ao pegar uma influenza, que é um vírus bem agressivo, a desenvolver pneumonia, desenvolver sinusite e ter muito mais dificuldade posteriormente de resolver o quadro. Então, acima dos 60 é a idade mais recomendada para se fazer a vacina mesmo. Agora, não posso deixar de sorrir, pelo menos, o idoso sadio, só de ser idoso. Não, Salomão tá aqui e não nos deixa mentir. Eu sempre brinco aqui. Salomão não fica nem resfriado, doutor. Às vezes a gente chega aqui espirrando, mal, sinusite, tudo, e o Salomão não pega. Mas ele faz a vacina. Mas eu gosto de citar o Zé Sarney. Zé Sarney diz que a velhice é muito boa, apenas que ela dura pouco. Também não há outra opção, né? Agora, ou se ficar velho ou não se ficar velho. E se não se ficar velho, acabou. Então tem que enfrentar a velhice de qualquer maneira. Doutor, no ano passado houve quase que uma histeria coletiva pela vacina, não é? E esse ano a coisa parece bem mais calma. O que é que há? É a diferença do vírus que circula, menos ou mais grave, dependendo da temporada? Não. O que aconteceu ano passado foi algo excepcional. O que houve um surto de influenza nos Estados Unidos. E na Europa em parte, mas principalmente nos Estados Unidos. E a influenza que estava dando mais gripe naquela ocasião era uma que não estava na vacina que foi aplicado nos Estados Unidos em novembro e dezembro. Então, muita gente que estava lá nos Estados Unidos e que estava na Europa veio para o Brasil em janeiro, fevereiro, que estava em estação de esqui, etc. E nas regiões do Nordeste dos Estados Unidos e muitas outras regiões do Sul dos Estados Unidos havia um surto de influenza importante, tanto que eles revacinaram lá. E aqui chegaram e eles trouxeram esse vírus. Então, aviões e aviões, você fica confinado no avião. E muita gente, isso eu vivi. A gente vive o surto de gripe, de infecções a partir de abril, por aí. O ano passado isso começou no fim de fevereiro, já no carnaval. Não havia previsão de vacina. Não havia vacina aqui. E lá o pessoal que havia sido vacinado em novembro, dezembro, teve que ser revacinado, porque não incluía esse vírus que foi a causa da epidemia que houve lá.
Isso trouxe para cá. Quer dizer, essa mutação de vírus é que frequente. complica tudo? Complica tudo. Por isso que tem que se vacinar todos os anos. Porque há mutação viral e se inclui outros tipos de vírus. Por exemplo, a vacina tem influenza A e influenza B. A influenza A é mais agressiva e a influenza B é considerada sazonal. Mas na influenza A existem diversos subtipos. E conforme o subtipo, ele pode ser incluído na vacina ou não. Se não tiver incluído na vacina e vier um surto por aquele subtipo de vírus, então fica sem cobertura. A trivalente, que é oferecida pela rede pública, ela cobre? Ela não cobriu o ano passado esse vírus, que é o H2N3, e que hoje também a gente tem tido alguns casos atualmente. E a gente tem a tetravalente na rede privada. Mas cobre 80%. Dos casos, e mesmo quando é esse outro tipo de vírus, ameniza a evolução da doença. O ideal não seria também a rede pública oferecer a tetravalente? Sem dúvida, sem dúvida. É o custo? É custo. Custo, e a maior parte da vacina trivalente ela é fabricada aqui mesmo, no Butantan, né? Então, o custo é bem menor do que você trazer a tetravalente, que é importada. A maior parte da tetravalente é importada. Mas há pesquisas para também fabricarmos a tetravalente Eu aqui? acredito que sim. Eu acredito que existe condição. Se você tem... É só fazer o mesmo tipo de trabalho que faz com a trivalente, você pode incluir mais um subtipo de vírus. E a base da vacina é o ovo? A base da vacina é o vírus atenuado. Eles atenuam o vírus, quer dizer, o vírus praticamente fica morto, quer dizer, não tem... O ovo onde entra aí? O ovo é o local em que você cultiva. Você cultiva e aquilo progride, é um meio de cultura, vamos dizer assim. E tem a esterilização feita com alguns antissépticos, por isso que se fala que não há como ter, em relação ao vírus, alergia ao vírus. Você tem alergia ao ovo, tem alergia ao antisséptico que é usado na esterilização. Mas não dá porque é praticamente um fragmento do vírus que é injetado. Como também o que se diz frequentemente, eu tomei a vacina e fiquei gripado. É muito difícil que a vacina que tenha provocado aquela gripe. Frequentemente são pessoas que já estavam incubando a virose, a influenza, e quando se faz a vacina, em seguida, essa pessoa desenvolve, mas porque já estava incubando, não porque a vacina tenha provocado. E pode dar alguma reação pequena, reação tipo local, de dor, de inflamação, uma febrícula, mas não a ponto de desenvolver um quadro viral como é a influenza A. Que a gente vê que é um quadro que o indivíduo fica prostrado, febre alta, 38, 39 graus, tosse, secreção e evoluindo para pneumonia. Louve-se a fidelidade desses vírus. Desde a gripe espanhola, eles continuam amigos do peito, né? Desde a gripe espanhola, porque foi desde lá que vieram as epidemias mais intensas. E isso tem se repetido, né? E a quantia que é disponibilizada dessa vacina é suficiente para atender todo principalmente os grupos de risco? Aí que está, isso é interessante, porque se você fizer as contas para os grupos de risco, seria suficiente. Mas nem essa quantia o pessoal vai e vacina. Você vê que, apesar do apelo, o ano passado o que aconteceu... Foi uma loucura. Foi uma loucura, porque... Esse ano sobrou. O que aconteceu é que começaram em fevereiro e março, até havia quadros graves de influenza, de pneumonia, etc. E pegou um grupo de pessoas mais diferenciado, porque era pessoal que vinha do exterior para cá. E isso disseminou a ideia de que tinha que vacinar. Isso já em fevereiro, março, o pessoal estava desesperado e formou filas enormes. Esse ano isso não aconteceu. Foi mais suave, a partir do ano passado, já havia tetravalente no fim da vacinação do ano passado, então houve uma proteção maior. Então não se correu tanto para a vacina. E, infelizmente, existem até médicos e várias áreas que dizem que a vacina não deve ser dada. Porque isso é frequente a gente ouvir esse tipo de argumentação, que o indivíduo ele tem que ter a defesa dele para se defender contra tudo. Mas isso a gente sabe que não é uma verdade. Boa parte da evolução do tempo de vida dos seres humanos nesses 40, 50 anos se deve às vacinas. Mas quem é acometido de influenza fica vacinado por algum tempo, alguns meses, um ano ou não? Muito pouco tempo, porque não, em geral é essa situação de mutação. E ele pode pegar o outro vírus, ou um vírus semelhante àquele, mas mutado já, que mesmo tendo a influenza, ele pode repetir a influenza posteriormente. Isso é o problema de vírus, né?
Agora, a grande discussão e que se tem que esclarecer é que essas vacinas não prejudicam em nada. E a evolução da humanidade se deveu muito no século XX às vacinas, poliomielite, sarampo, que é uma coisa simples e que matava, varíola, varicela. Quanta coisa que eu vi de varicela quando não tinha vacina ainda, na época que eu me formei, com quadros pulmonares graves, e que hoje a gente não vê mais. É por isso que a vacina tem que ser dada nas crianças e depois no adulto, quando tem indicação, e tem várias delas que são importantes. Agora, tem um movimento que, eu não sei se ele é grande ou não, mas parece ser grande, de resistência a vacinas, não é? De pais que não querem vacinar os filhos. Isso aí é um direito que ele tem. Se ele Há não quiser motivos vacinar, religiosos que interferem. Exatamente. Como há motivo religioso que não deixa dar sangue. Transfusão. Transfusão de sangue. Então, você vê que isto é aquele tipo de semifanatismo, na Agora, realidade. nem por ser direito que ele tem, deixa de ser uma imprudência, né? Sem dúvida. Ele está pondo em risco o filho dele, a família dele e a ele mesmo. Porque a vacinação é importante no seguinte sentido, não só em proteger o indivíduo, mas proteger a sociedade. Porque a hora que o indivíduo ele tem contato com o vírus, mas não pega a doença, ele não transmite. Se ele não transmite, epidemiologicamente, ele é um indivíduo que está protegido e protege todo o meio que está em volta dele. Então, a vacina é importante não só para o indivíduo, mas para o meio em que ele vive. Então, isso tem que ser bem conscientizado. E não tem nenhum prejuízo maior, pelo contrário. A vacinação é importante não só para a gripe, para tudo. Que se tenha vacina e que seja eficaz. Os fatos que levam as pessoas a desconfiar de vacina são aquelas coincidências de ser acometido Logo em seguida. logo em seguida? Da gripe especificamente, sim. Agora, outros tipos de vacina, realmente, no passado, houve problema de quadros neurológicos. Existe uma síndrome chamada de síndrome de Guillain-Barré, que dá um quadro de uma neuropatia periférica. O indivíduo fica paralisado. E pode ser, quando o vírus é vivo, aí que esse vírus tem, eventualmente, pegado o nervo do indivíduo e aí dá um quadro periférico de uma doença que é grave. E existem reações também, reações alérgicas, reações no passado também com o vírus vivo que se dava e que o indivíduo desenvolvia a doença. Isso hoje é raríssimo acontecer. Pode, mas é muito raro. Como é que o senhor explica para o jejum essa história de vírus vivo e morto? Como é que morto funciona? Qual é? Porque o que dá a proteção é o DNA. E o DNA, o vírus não precisa estar vivo para você. E hoje se consegue isolar fragmentos do vírus que têm justamente a característica principal do vírus. E através deles você pode fazer a vacinação e obter anticorpo contra aquele vírus. Então, hoje com a fragmentação desses vírus... Primeiro, há 15, 20 anos atrás, não se conseguia isolar nenhum vírus. Há uns 20 anos atrás. Eram raros os vírus que se conseguiam isolar. Hoje, a gente consegue fazer o diagnóstico do tipo de vírus em 2, 3 horas. Com secreção de orofaringe, de garganta, etc. Você pode ter influenza A, não é influenza A e etc. Doutor, por que algumas pessoas acumulam mais secreção do que outras? Isso depende muito da sensibilidade do indivíduo. Se você pegar um indivíduo normal, que não tem nada, em geral esse indivíduo forma uma certa quantidade de secreção. Se é um indivíduo que é normal, mas já tem sinusite, por exemplo, se ele desenvolver um quadro gripal, ele vai formar muito mais secreção que o indivíduo que não tem sinusite. Esse é o fator da pessoa. Se ele já for asmático, se for bronquítico, se tiver uma doença pulmonar obstrutiva crônica, então aí a quantidade de secreção que ele vai formar é muito maior, porque ele já está sensibilizado para isso. E qualquer agressão externa não precisa ser necessariamente uma infecção. A infecção é pior ainda. Mas pode ser inalar poeira, ter um contato com fator agressivo, como passar de quente para frio agudamente, que acontece muito no inverno, né? Um ambiente quente para um ambiente muito frio, inala aquele ar muito frio, também aumenta a produção de secreção. E isso predispõe à infecção, não só viral, mas bacteriana também. Então, isso é do indivíduo. E tem do ambiente também. Se você vive num ambiente que não tem poluição, mesmo que seja frio, etc., a chance de você, mesmo pegando uma gripe, formar muita secreção, é menor do que você viver num ambiente poluído,
como a gente vive aqui em São Paulo, por exemplo, em outras cidades do mundo, que tem um nível de poluição muito alto. Então, qualquer quadro de irritação da via respiratória, a resposta é muito maior do que no indivíduo que vive em outro lugar que não tenha tanta poluição, mesmo que os dois não tenham sinusite, não tenham bronquite, não tenham nenhuma outra doença que predisponha. E a rinite costuma ser a entrada, né, de todos esses ites aí. A rinite, ela pode ser aguda, que é a rinite decorrente do vírus ou da infecção, que tem rinovírus, tem outros vírus que nem entram na vacina, que são mais suaves. O rinovírus, por exemplo, é um desses, para influenza, etc. Então irrita a via mucosa nasal e aí começa a produzir grande quantidade de secreção. Essa secreção, só com tratamento local, tópico ou algum descongestionante, às vezes consegue controlar perfeitamente. Agora, é normal o ser humano secretar? Sim, o normal... Mesmo saudável? Sim, a secreção faz parte... Eu fico me perguntando, de onde vem tanto catarro, tanto muco, que não para, né? A secreção é normal. Por quê? Porque a gente tem na via respiratória glândulas... Quando tem glândula salivar, tem glândula no brônquio, tem glândula na mucosa dos seios da face. Para quê? Essa secreção é justamente para defesa. Se você tem contato com algo estranho que penetra na via respiratória, essas glândulas produtoras de secreção, produtoras de muco, elas aumentam a produção. Para quê? Para englobar aquilo. Engloba aquilo que é estranho ao organismo e tentando, aí a partir daí, englobando, formar a defesa da via respiratória. Só que, se essa produção for em grande quantidade, não dá tempo de reabsorver. Não dando tempo de reabsorver, começa a acumular. A hora que acumula, então, vem infecção secundária da própria via aérea da gente. E como é que se descobre o que é que provocou? Às vezes é difícil, você não sabe. Às vezes, por exemplo, nesses quadros virais, gripais, é o vírus que iniciou o processo. Depois ele vai se transformar em bacteriano. Às vezes é uma bactéria do próprio indivíduo da via respiratória, que é altamente colonizada por bactérias agressivas. O que acontece? O indivíduo entrou num ambiente que foi agressivo para ele, por exemplo, o frio. Aumentou a produção de secreção para se defender, só que não se defendeu de nada e a bactéria que está lá se aproveitou daquela secreção, colonizou lá e desenvolve um quadro de infecção. Mas isso é muito difícil você saber quem vai desenvolver o problema e quem não. Quem já tem problema respiratório, rinítico, sinusítico, asmático, bronquítico, tem mais chance. E quem não tem, pode ter chance. O velho, por que tem mais problema? Porque a defesa dele é menor. A capacidade de defesa do velho é menor. O fumante, então, a defesa dele está lá embaixo. Porque ele, com o cigarro, ele destrói praticamente a mucosa, destrói os cílios, aumenta muito a produção de secreção, porque justamente é um corpo estranho que está entrando, uma substância estranha, está entrando continuamente na via respiratória. A reação é produzir catarro, produz catarro. Aí, produzindo catarro, a primeira infecção que ele tem de via aérea, o que vai acontecer? Ele vai aumentar muito mais a secreção e, a partir daí, a infecção. Por que se fala em vias aéreas superiores e inferiores? Como é que se destaca? Essa divisão é assim. A via aérea superior, ela compreende nariz, seios da face, a parte do faringe, o nasofaringe e a laringofaringe, que é acima tudo da laringe. Da laringe para cima é via aérea superior. E via aérea inferior é da laringe para baixo. Por quê? A laringe, ela representa como se fosse a tampa da via aérea inferior. Então ela isola a via aérea superior da via aérea inferior. A via aérea superior é uma via aérea potencialmente infectada, que ela está em contato direto com o meio ambiente. Ela recebe aquela agressão, ela tenta formar secreção, os cílios tentam se movimentar para defender aquela região, e forma uma série de células que defendem aquela região. E a via aérea inferior, ela não é infectada, ela é ascética, não tem nada de infecção. O que é composta por quê, então? Laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Essa é a via aérea inferior. Da laringe para baixo, teoricamente, e na realidade, não deve haver infecção. Tanto que a hora que começa a descer secreção da via aérea alta para a traqueia, para o brônquio, aí começa a desenvolver traqueite, bronquite, etc. E vem infecção traqueobrônquica também. Doutor Romaldini, quais são as cautelas necessárias para a utilização de descongestionante nasal? Que dá um alívio pronto. Em 2 minutos está tudo resolvido. E tem pessoas que abusam. Temos até colega que andam com isso no bolso aqui para ficar atuando sem solução de continuidade no microfone. Em 2 minutos está resolvido. Em 1 mês acabou com a mucosa. Esse é o problema. Porque o que acontece? Tem que separar.
tem que separar, porque é o seguinte, o indivíduo que tem 2, 3 dias de uma gripe e precisa descongestionar, ele pode até usar um desses descongestionantes que tem vasoconstritor, tópico, estou falando, né? E se ele usa aquilo, ele tem um alívio, ele dorme melhor, etc. Mas se ele começar a usar, se ele tem uma rinite crônica, ou uma rinocinusite crônica, ele acaba usando aquilo como se fosse a rotina de tratamento, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver, porque a essência do descongestionante tópico é um vasoconstritor. E esse vasoconstritor, ele vai isquemiando, tirando o sangue da mucosa. E a mucosa fica sem nutrição, a mucosa nasal. Então ele passa de uma rinite alérgica ou de uma rinite causada por uma infecção até uma rinite medicamentosa, causada pelo medicamento. O que acontece? Aquele medicamento que dava uma tranquilidade dele respirar 6 horas, 8 horas, passa a dar 3 horas. Tem que usar mais. 1 hora, tem que usar mais. Então ele passa a usar cada meia hora, cada hora, e vira um verdadeiro vício. Bom, um colega nosso, eu devolvi 2 frascos que ele esqueceu de manhã ao trabalhar conosco. Esqueceu e uma semana depois outro. Eu guardei os 2, pus um elástico em volta e devolvi. Quer dizer, ele deve ter outro no bolso. Seguramente. Deve usar, e aparentemente ele vende saúde. O problema é que ele já deve ter uma rinite medicamentosa causada pelo descongestionante. E tem outros fatores, por exemplo, se o indivíduo for hipertenso, ou se tiver uma arritmia cardíaca, e se ele abusar desses remédios, como eles são, em geral, vasoconstritores e têm efeito sistêmico também. Se usar em grande quantidade, ele acaba dando taquicardia, pode dar arritmia cardíaca, pode dar hipertensão arterial. Agora, vicia até do ponto de vista psicológico, né? Sim. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Sim. Eu tinha um no carro, um do lado da cama, né, no bolso. E eu fiz um tratamento depois com vacina e passou, né? Mas olha, até hoje eu vou à farmácia, eu olho a caixinha ali, acredita que me dá vontade de comprar? Mas é impressionante. Tudo que dá prazer vicia. Certo? Se você está com o nariz entupido, você usa aquilo, ele abre, você se sente muito bem, você dorme melhor. Evidentemente que a primeira vez, tudo bem, já passou aquela época, mas você tem uma rinite que toda noite você dorme daquele jeito, você põe o remedinho lá, abre, fica melhor, você vai usar. Só que vai haver uma dependência crescente e não vai resolver mais, chega um ponto que não resolve mais. Esse que é o problema. E em relação às crianças, doutor, além da vacina, o que pode ser feito para se impedir, né, a contração aí da gripe, do resfriado nessa época mais fria do ano? Criança é difícil, né? Porque a criança fica, frequentemente, a criança pequena, abaixo de 1 ano de idade, ela não fica tão exposta. Mas o problema maior das crianças é que a partir até antes de 1 ano, vão para a creche, hoje em dia, elas não ficam mais em casa. Não ficam em casa ou com a mãe, ou com a babá, ou com a avó. Elas vão para fora de casa. E nesse contato que elas têm fora de casa, seguramente vai haver outras crianças, na faixa, vamos dizer, de 1 ano, 6 meses, 1 ano, até 4 anos de idade, e que elas brincam com essas crianças que estão gripadas, que estão resfriadas, e pegam gripe, pegam resfriado, outra, isso é clássico, agarram, brincam, etc. A criança não tem esse tipo de proteção, ela não se dá esse tipo de proteção. Então, uma das coisas que é interessante as pessoas saberem, isso até questão de educação. Quando o teu filho está com gripe, está resfriado, está numa situação, não manda para a creche. Agora, é muito difícil, porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, então fica numa situação difícil. Então vai para a creche aceita. Aí não isola. Teria que isolar aquele grupo de crianças que está gripado, o outro. Também é muito difícil isso. E isso vai passando. Hoje, uma coisa que eu lembro perfeitamente, na época que eu era estudante, isso faz muito tempo, se dizia que criança até 3 anos de idade não precisava se preocupar porque não tinha sinusite. Não tinha. E realmente a gente via que não tinha sinusite em criança. Hoje, todas as crianças que eu conheço, pelo menos, desde os meus netos e de parentes e de consultório, eu não atendo criança, mas de filhos que comentam. Criança com 2, 3, 4 anos de idade ficam no antibiótico, ficam no corticoide, ficam na inalação, desenvolvem bronquite precocemente. Por quê? Porque elas têm essas reinfecções frequentes. E esse meio, assim, é que favorece isso. Isso é evitável, de alguma maneira? É muito difícil. Se você leva o teu filho para a creche e tem que levar, não tem como, ou para pré, ou coisa desse tipo, ele vai ter contato. A vacina até ajuda um pouco.
mas não resolve o problema. Agora, isso só acontece em São Paulo, capital, ou acontece em qualquer cidade? A empresa, Aqui mais, aqui né? mais por causa da poluição, por causa de outros fatores, porque esse acúmulo de pessoas em locais assim fechados é maior também, no caso de criança também. Se você for para o interior ou for para lugares assim mais fora desse meio, em que a aglomeração de gente é menor, em que não se usa tanto esse método mais moderno de colocar em creche, a incidência é menor desse tipo de problema. Agora, doutor, eu já ouvi falar que criança não tem sinusite porque os ossos da Não face... são desenvolvidos. Exatamente. Exatamente é o que se dizia. Hoje a gente vê que, na realidade, o pouco que se desenvolve dos ossos da parte dos seios da face... Já infecciona. Já é suficiente para infectar. Você vê a criança cheia de secreção nasal, com catarro na garganta, tossindo o dia todo. E aí, a partir daí, chiando. Desce o catarro, aquela coisa da laringe para cima está isolado, mas a hora que começa grande quantidade de secreção, escorre, vai lá para dentro e começa a dar traqueite, bronquite. Então você vê um monte de crianças chiando, usando bronquilatador, usando corticoide, isso na quantidade enorme e que a gente não via há tempos atrás. E o fator principal é essa aglomeração, a poluição, que aumentou muito em relação ao que era anteriormente, né? E aí os cuidados quais são? Lavar muito o nariz. Isso é fundamental, vale para adulto, para criança, para velho, para qualquer um. Lava o nariz da criança, ela vem da escolinha lá e tal, dá uma lavada, se perceber que começa a formar alguma secreção, faz uma inalação com soro, tenta pelo menos evitar que aquele catarro se acumule. Então são cuidados assim mínimos, né? Hidratar, tomar bastante líquido. Esse soro que o senhor fala é o soro que se vende Água na e sal, farmácia aí. soro fisiológico, água e sal. São esses tubinhos. Tubinhos aí, tem o frasco, tubinho, é esse tipo, é o mais simples possível. E é barato para fazer isso aí. Uma pergunta prática para o senhor. A aplicação em criança com seringa é mais eficiente? Do soro, né? É mais eficiente. Agora, parece que limpa mais, né? Limpa mais, sem dúvida. Só que depende do volume que você injetar. Tem que ser um volume pequeno. 3, 4 ml. No adulto você pode injetar 6, 7 ml. Se você quiser injetar 6, 7 ml, você vai afogar a criança. Então precisa tomar muito cuidado. Dá um mal-estar terrível. Aí pode usar, uma técnica simples de usar, é com conta-gotas. Usa um conta-gota cheio, que você vai ter, 3, 4 ml no máximo. Então, com o conta-gota, você dá uma boa lavada e não dá aquela pressão com a injeção da seringa. Né? Não sei se você já deve ter feito isso. Eu faço isso frequentemente. Injetar com a seringa, se você injetar muito rápido, em um volume grande, dá dor de cabeça na hora. Porque cria uma pressão muito alta. A criança, se você fizer isso e ela sentir, ela não vai deixar fazer depois. Ela vai se defender. Então, eu acho que o primeiro problema é ganhar a confiança da criança. Sem dúvida, sem dúvida. E ela se sente bem. Até eu tenho uma experiência pequena, experiência de família. Eu tenho também, a minha faz sozinha agora. Então eles gostam, porque está com o nariz cheio de secreção, etc. Dá aquele você põe bem-estar, o conta-gotas, tira aquela secreção, respira melhor e tudo. Então vale a pena fazer isso. E é uma maneira de você não acumular secreção lá. Falar em respirar melhor, esses adesivos aí, e a gente vê em muitos jogadores de futebol e não é considerado, né, doping, né? Esses adesivos ajudam, doutor? É mecânico, né? O adesivo é um fator mecânico, na realidade. Qual é a ideia do adesivo? A ideia do adesivo, se o indivíduo, é abrir a via aérea alta. Se você tiver um desvio de septo, se tiver uma hipertrofia de corneto, até ele pode ajudar. Você colocar no dorso do nariz e apoiar aqui na região do maleolar e esticar. Você consegue abrir razoavelmente. Agora, numa rinite que tem um componente inflamatório grande, etc., não vai resolver muita coisa. Até eu já vi em algum congresso aí, e mesmo alguns otorrinos, eles produziam tipo de uma espiral que você colocava dentro do nariz. E cônica, de maneira que você colocava o cone dentro do nariz, a parte maior externamente, e ancorava para manter aberto o nariz durante a noite. Quer dizer, isso é uma técnica que já está superada, etc. E só pode ajudar um pouco esse adesivo, mas não é a solução do problema. Doutor Romaldini, a alergia pode funcionar ao contrário? Eu explico. Às vezes se levanta por estar com a narina entupida. Se é uma noite fria, então, sai da cama quente, o nariz desentope ao contato com aquela atmosfera mais fria. E você às vezes levanta porque está com a narina congestionada. Como se explica? É comum isso ou eu estou inventando essa coisa? Não é. Isso acontece o seguinte, qualquer variação de temperatura que você tiver, principalmente do calor para o frio,
vai dar uma diferença grande no sistema de circulação. Por exemplo, você está num ambiente quente, o calor é um vasodilatador, então ele dilata os vasos do nariz e da via aérea alta, principalmente. Isso aqui, se você tiver congestionado, vai fechar mais. Fecha mais porque dilatando forma secreção, mais transsudação de líquido e fecha. A hora que você levanta e pega um ar frio, o que acontece? Do calor de lá, vem um frio externo e dá uma vasoconstrição. É um efeito semelhante a que jogar um descongestionante. Só que, a hora que dá aquela vasoconstrição, aquilo diminui o fluxo de sangue, temporariamente dá um alívio. Mas essa diminuição de fluxo acaba diminuindo o movimento de cílio, acaba diminuindo a produção de secreção, resseca, e isso vai predispor adiante a ter uma infecção ou qualquer coisa assim. O exemplo não é do cobertor, mas de sair, por exemplo, de um ambiente quente e ir para um ambiente frio. Do banho, por exemplo, né? Banho e para um ambiente frio. Ou eventualmente em lugar que tem 5, 2, 3 graus externamente. Você está a 18, 20 internamente. Você sai sem nenhuma proteção. Vento frio. Na hora, você sente irritar a via respiratória. Queima, né? Parece. Queima praticamente. Paralisa cílio e facilita para a mucosa, ela seca, né, rapidamente e facilita para penetrar germe. Isso pode facilitar a infecção. E qual seria a proteção nesse caso? Cobrir nariz e boca nessas situações. Que quase ninguém faz, né? Ninguém faz. Todo mundo cobre a testa, cobre o ouvido, porque incomoda, né? O peito. Agora, o nariz e a boca, ninguém cobre. E o que acontece? O ar frio não entra na testa, não entra no peito. Ele é desconfortável, mas ele entra pelo nariz e pela boca. E a hora que entra esse ar frio no contexto de vasodilatação para vasoconstrição, você diminui muito o movimento ciliar. E esse movimento ciliar é fundamental na defesa. Então acaba facilitando para entrar germe da infecção. O senhor fala de vasoconstrição e é um dos problemas de quem tem problema de próstata, né? A vasoconstrição. Sem dúvida. Aí não é indicado usar um desses descongestionantes, né? Qualquer indivíduo que tenha mais de 60, 65 anos precisa tomar muito cuidado com o uso de descongestionante, aí não só inalatório, mas descongestionante oral. Porque um dos efeitos colaterais é da contração da musculatura da bexiga. E o indivíduo começa a ter aquela vontade de urinar. Isso se ele usar, vamos dizer, um desses descongestionantes quaisquer, ou mesmo nasal, nessa frequência muito elevada, ele começa a ter a necessidade de urinar e não consegue, porque dá uma contração do músculo da bexiga lá, ele não consegue urinar. Depois de algum tempo que passa o efeito, ele consegue. Mas eu já vi caso de indivíduo que tem próstata muito aumentada usar esse tipo de descongestionante e ele acaba, a partir daí, tendo que passar uma sonda para tirar a urina. Só mais uma pergunta que para mim não ficou muito clara, a história do descongestionante, esses tubinhos aí que o Salomão mencionou. Isso então, pelo grau de vício que pode atingir aí no ser humano, é melhor não usar? É melhor... se houver uma opção, outra, é melhor não usar. Se eventualmente tiver muito congestionado, com muitas coisas, usa uma noite para dormir. Você está um compromisso muito sério no dia seguinte. Agora, tenta antes disso lavar muito e pode usar corticoide tópico, que ajuda. Existe uma série de sprays de corticoide tópico que ajudam a tirar a inflamação e descongestionar. E lava bastante com soro. Existe uma fórmula de hipertônica de soro a 3% de soro fisiológico, que também pode ser usada. Porque, sendo hipertônica, ela chupa o líquido, ela aspira o líquido e às vezes abre um pouco a parte nasal. Mas também não é para usar muito. É de vez em quando e no lugar de um vasoconstritor. Do seu consultório, o senhor tem recebido mais pacientes do que exatamente? Os mais adultos, crianças, idosos, qual é a predominância nesse período aqui? Eu lido basicamente com adulto, né? Eu não lido com criança, eu lido com adolescente, adulto, 14 para cima. Eu quero que falem comigo, eu não quero que a mãe fale. Porque a informação é totalmente deturpada e eu não consigo... Eu quero que... Sim, é a informação vida do paciente direto, então eu não consigo cuidar de criança. Mas nesse grupo, o que eu vejo mais hoje, pelo tipo de clínica que eu tenho também, são pacientes já pulmonares crônicos e que acabam tendo infecções de repetição. Então, eu vejo muita gente acima de 60.
Mas isso não aumenta também muito o índice de gente na faixa de 20 a 30 a 40 que já tem sinusite e que pega gripe, pega infecção nessa época e que piora muito. E pode desenvolver pneumonia também. Mas eu, particularmente, é mais de 60, 65 e hoje eu estou chegando a casa já quase de 100 de alguns pacientes. Então, realmente, é o que a gente tem visto mais. E são os que dão mais internação, porque dão pneumonia, descompensam a parte e mais grave, né? São os casos mais graves. Me chama sempre a atenção, né, na morte aí de pessoas, principalmente as mais famosas, a causa mortes. Geralmente, pneumonia, né? Por quê, hein? Por que a pneumonia é tão fatal? Não, o que acontece, na realidade, é o seguinte, que qualquer patologia que você tenha, qualquer doença que você tenha, seja uma doença cardíaca, seja uma doença neurológica, envelhecimento, o pulmão acaba sendo o órgão de choque final. Por quê? Porque ciência cardíaca, por exemplo, o indivíduo forma líquido, ele não consegue mandar líquido que represa no pulmão, o coração não funciona direito, não represa no pulmão. A hora que acumula líquido no pulmão, o que vai acontecer? Chance de dar uma infecção. Quer dizer que há, então, essas pré-condições para a pneumonia. Exato. O indivíduo tem insuficiência cardíaca, acumula líquido no pulmão, mais chance de ele pegar uma pneumonia. E pegando uma pneumonia já está debilitado, vai exigir mais do coração dele, e ele aí tem uma sepse ou qualquer outra coisa assim mais séria e pode morrer disso. A outra situação, quadro neurológico, um Parkinson, um indivíduo mais idoso que tem dificuldade de deglutição, etc., aspiração. Então, ele não consegue deglutir direito e, não conseguindo deglutir direito, às vezes se engasga e aspira. E aí nós temos uma pneumonia aspirativa. Então, na verdade, o quadro inicial dele era um Parkinson, um AVC, acidente vascular cerebral, uma coisa desse tipo, mas ele ficou limitado na capacidade de deglutição. Nessa limitação de capacidade de deglutição, ele aspira. A hora que aspira, vai para o pulmão. Pão torrado, farofa. Coisas... pior ainda. Mas líquido, né? Líquido, principalmente. Porque como existe um mecanismo de fechamento da laringe, a hora que passa o alimento no esôfago, ela tem que fechar. Se ela for lenta no fechar, o que acontece? O líquido passa rápido e vai para a via respiratória. E aí começa a dar infecção pulmonar. Doutor, por muito tempo, não sei se ainda é assim, era recomendado para quem tinha algum problema pulmonar, adolescente ou até criança, já numa idade um pouquinho mais avançada, fazer natação. Nessa época do ano aqui é diferente, porque dizem também que a água de piscina é ruim para quem tem a rinite, e às vezes a rinite pode provocar o problema pulmonar. Então, esse aspecto da natação é interessante. A gente tem que dividir em dois tipos de paciente diferentes. Se você tem um paciente que não tenha rinite, não tenha sinusite, tenha só asma, para asma a natação é ótima, é um ótimo exercício respiratório, etc. Então, se ele for só asmático, não é nenhum problema maior. Mas, se eventualmente for aquele que é o mais comum, o indivíduo que tem alergias, que tem rinite, que tem sinusite e tem também asma, se ele for nadar em qualquer época, ele vai ter o problema de toda a substância química que se coloca na água, certo? E isto aí irrita a via respiratória e a partir daí pode aumentar a secreção e pode aumentar broncoespasmo, chiado, etc. Então, não é tão recomendado assim para aquele indivíduo que tem a asma, mas junto com a asma ele tem uma rinite e uma sinusite importante. Se ele for só asmático, ótimo. Você precisa entender por que é que tem asma, né? Exato. Precisa ver se é uma asma daquelas alérgicas que exclusivamente pegam a via respiratória baixa, no caso o pulmão, e os brônquios, ou se tem um componente alto. Se tiver um componente alto, a natação aí, às vezes até piora a situação. E por dois motivos. Pela água em si, né, que é com todo o componente químico que colorada, tem, com cloro, né? E todas são coloradas, mesmo quando dizem que não é colorado, porque tem que ser, não tem jeito. E por outro motivo, frequentemente o ambiente que ele nada é um ambiente aquecido. Ele sai de lá, o vestiário não é aquecido. Então ele tem um contraste daquele frio daquele ambiente e a via respiratória dele começa a sair secreção do nariz, aquela reação do contraste de temperatura. Bom, toda vez que a gente entrevista o doutor Hélio Romaldini, vem a pergunta clássica. Qual é a diferença entre asma e bronquite? Porque a asma foi retirada das doenças consideradas, né, DPOC, né?
obstrutivas crônicas. Por que isso aconteceu? E tem gente que fala de bronquite asmática. Existe essa forma? Essa classificação, a mais antiga, a gente tinha enfisema, bronquite asmática e asma. Depois se fizeram diversos consensos, etc. Se chegou à seguinte conclusão, que o indivíduo que tem enfisema e que tem bronquite, em geral tabágica, os dois, né, eles têm um comportamento que é diferente do indivíduo exclusivamente asmático. No meio do caminho entre os dois fica o bronquítico asmático, que ele não tem necessariamente asma brônquica. É o indivíduo que foi fumante ou que tem uma infecção, etc., ele tem a bronquite e ele chia. Enquanto que o asmático, exclusivamente, foi tirado do esquema, por quê? Porque o asmático, na realidade, é um indivíduo que tem ou alergia, ou ele tem algum fator externo e hereditário que está levando esse indivíduo a ter ou a rinite, ou espasmo, chiado, falta de ar, e tem pouca secreção. Ele chia muito, tem muita falta de ar, mas tem pouco catarro. Já o indivíduo que fumou, que é um indivíduo que tem outros fatores de predisposição, por ação externa, ele, em geral, tosse muito, tem muito catarro e chia pouco. Esse é o bronquítico clássico. E quando ele chia um pouco, é um bronquítico asmático, entre aspas, que não se classifica mais como bronquítico asmático. É o bronquítico com hiperreatividade. E o asmático puro só tem a hiperreatividade, essa é a diferença. E a DPOC ficou principalmente com o bronquítico crônico, que é o indivíduo que tem infecções de repetição, tem catarro, chia, tem falta de ar e vai piorando a condição funcional dele. E com enfisematoso. Em geral, quem fuma tem as duas, tem enfisema e tem bronquite, com predomínio de um ou de outro. Então, ou ele é mais enfisematoso ou ele é mais bronquítico. E, dependendo disso, é a evolução do quadro. Se ele tem mais bronquite, ele vai ter mais infecções respiratórias, tem mais tosse, mais catarro, etc., e menos falta de ar. Se ele é mais enfisematoso, ele é seco, mas tem muita falta de ar e nem chia às vezes, porque ele fica com o pulmão destruído e hiperinsuflado. Essa é a diferença. Agora, muita gente hoje está querendo retornar em algumas formas de asma de longa duração, a asma também como causa de DPOC. E isso tudo vocês detectam na clínica? Ou não tem exame para diferenciar? Não, tem exames. Tem exames. Você pode fazer provas de função pulmonar e hoje em dia a tomografia. A tomografia te dá a anatomia da coisa, né? E a prova de função pulmonar te dá o aspecto funcional. Então, através da prova de função pulmonar e através da tomografia, você pode chegar a conclusões. E clínica, né? É mais bronquítico, é mais enfisematoso ou ele é só asmático. Doutor Romaldini, o Rafael perguntou da natação como terapêutica ou até agravante de estados pré-existentes, até com disposição para ter a gripe, etc. Agora, por que essa prática antiga de levar? Tinha alguma lógica levar a criança para o gasômetro? Para mim, o pior, o gasômetro é como se fosse uma coisa terrível para mim. O cheiro de gás é como se eu estivesse sendo executado mesmo, né? Não, veja, a questão do gasômetro era não só para asma, era para coqueluche também. Se dizia, não tem base científica nenhuma isso, que indo para o gasômetro, cheirando aquele ar de lá, né, e aquele gás teria algum efeito sobre a via respiratória, ajudando para dilatar o brônquio, etc. Nenhuma base científica, nada. Isso aí deve ter até piorado muita gente. Porque com a poluição que tem lá... o indivíduo tinha medo de voltar, né? Pode ser, sarou por de medo, né? Por medo, porque não tem nenhuma base para isso. Isso eu vi a minha avó falar, que terrível. Tinham levado lá por causa que tinha bronquite, ou coqueluche. Também se usava para coqueluche, mas não tem base nenhuma isso. Outra coisa que é interessante comentar em relação ao ar, é essa história de ar puro, né? Ar puro é bom. Agora, frequentemente vai se procurar ar puro em altitude. Se o indivíduo tiver algum problema respiratório, tipo ou cardíaco mesmo, tipo bronquite, tem enfisema e que tem um nível de oxigenação baixo, se ele for para grande altitude, ele vai passar muito mal e corre risco, inclusive, de vida. Porque o nível de oxigenação em altitude cai. Então, e a La Paz nem pensar. Nem jogador de futebol aguenta. Não, La Paz não dá. La Paz não dá. Se chegar em Campos do Jordão, já deve estar no lucro, né? A Campos do Jordão depende do que o indivíduo for fazer. Se ele ficar quietinho,
lá na altitude, se não fizer nada, ficar sentado, ele até pode ir bem. Agora, se quiser, porque o ar é puro, fazer caminhadas, fazer aquelas subidinhas que tem lá, ele vai passar muito mal. E por que durante tanto tempo o Campos do Jordão foi tido como o melhor lugar para curar tuberculose? Aí é outra história. É o seguinte, Campos do Jordão foi cópia do que aconteceu na Suíça, nos sanatórios na Suíça. Que o pessoal ia lá para os sanatórios da Suíça na altitude para curar tuberculose. Por isso se chama de Suíça brasileira. Exatamente. Né, Campos do Jordão. E o que acontece? Havia uma teoria, porque não tinha remédio para tuberculose, né? Não é que nem hoje que você toma comprimido tal, você cura. Não tinha nada, não tinha nenhuma opção de tratamento para tuberculose. Então, o que se fazia? Esses indivíduos, eles iam para locais em que eles ficavam sob o tratamento que se dava na época, que era alimentação, o suporte geral e o ar puro. Porque havia uma teoria que o bacilo da tuberculose era um bacilo que ele precisava de muito oxigênio para poder sobreviver e para poder agredir mais o indivíduo. Então, indo para um lugar alto, tinha menos oxigênio. E o bacilo, em função disso, morreria, pela falta de oxigênio. Provavelmente morreram muitas pessoas, mas não o bacilo por causa disso, certo? E, só para lembrar, o Nelson Rodrigues foi um, né? Que habitualmente era internado lá em Campos do Jordão. Livro consagrado sobre Campos do Jordão, de Inácio Silveira de Queiroz, né? Narrava... Mas especulações até médicas. Isso é mito. É mito. Isso é mito. E o que fazia curar era o seguinte, que o indivíduo era internado, ele era colocado em repouso, ele era alimentado adequadamente e com isso ia tratando. E havia, na época lá, alguns cirurgiões que operavam tuberculose, eram muito bons cirurgiões para a época, que eles faziam pneumotórax, que tem até do Manuel Bandeira um poema sobre a pneumotórax, que ele foi para lá e fizeram pneumotórax nele. Por que faziam pneumotórax? Pelo seguinte, jogava ar na pleura para fechar as cavidades causadas pelo bacilo da tuberculose, porque aquelas cavidades, além de infectar, elas sangravam. O indivíduo morria sangrando. Então, chamada hemoptise. Então fechava a cavidade e lá eles faziam muito isso. Jogava às vezes até bolinhas de gás e coisa desse tipo. Até de bola de ping-pong se colocava dentro da cavidade para fechar, para não deixar aberta, porque se ela abria, sangrava. Então, olha, não faz tanto tempo assim, o senhor deve se lembrar que nesse horário era o programa O Trabuco do Vicente Leporassi, que fazia campanhas com o maneco do Café Seleto para os sanatorinhos de Campos do Jordão. Mas iam caravanas para lá. E aquilo ajudou muito, ajudou no tratamento, por causa disso, por causa do repouso, por causa de medicações secundárias que precisa, às vezes, por causa do tratamento cirúrgico, ajudou. Mas não era praticamente o tratamento da tuberculose na essência dela, quer dizer, na causa, que era o bacilo. Era por causa do repouso e os diversos cuidados que se tinha. Agora, a altitude não faz nada para o bacilo da tuberculose, faz mal para o pneumopata. Doutor, o senhor deve ficar todo dia frente a frente com vítimas do cigarro, né? Pessoas que devem ir ao seu consultório que têm complicações por conta do vício do fumo durante anos. O senhor tem sentido que o número de fumantes está caindo mesmo? Essas campanhas estão dando resultado? Essa lei que proíbe o fumo aqui na cidade de São Paulo, em muitos estabelecimentos públicos e privados, ajudou em relação a isso? Qual que é o balanço que o senhor faz em relação ao número de fumantes aqui em São Paulo? Essa pergunta é importante, pelo seguinte... Tem estatística disso. Tem estatística, tem trabalhos recentes saídos, uma revista bem prestigiosa que é o Lancet, no mundo todo. Eles fizeram um levantamento em, quase 200 países sobre o tabagismo. E fizeram um levantamento de 1990 a 2015 em relação ao tabagismo. O que aconteceu? No Brasil, especificamente, nós tínhamos 35% da população era fumante na década de 1990. Hoje, nós temos 12%. E é um dos países que teve o melhor, pelo menos em alguma coisa nós ganhamos. Teve campanhas sérias, que no fim da década de 90, em relação àquelas imagens horríveis que puseram no cigarro, impostos mais altos para o cigarro, a parte de proibição,
proibição por lei de fumar em ambiente público, Restringindo os lugares. publicidade e patrocínio. Então, tudo isso foi altamente eficaz. E, além disto, o ensino em escola, na escola fundamental. Hoje, criança sabe que não dá para fumar, certo? Apesar disso, isso é o Brasil. O Brasil realmente melhorou muito. Na realidade, isto diminui, isso é para o futuro que a gente vai ter. Porque o problema do cigarro é que o indivíduo ele fuma 30 anos da vida dele e ele não sente nada. Então, é absolutamente traiçoeiro o cigarro. Por quê? Porque ele vai fumando, tem uma tossezinha. Eu posso fumar porque eu não tenho falta de ar, não tenho nada, dizem que faz tão mal. Não faz. E o que acontece? Quando descobre que ele tem alguma alteração, é definitiva. Quer dizer, ou ele tem um câncer de algum lugar, certo? Ou enfisema. Ou enfisema, ou já é um bronquítico, né? Então, realmente, quando faz o diagnóstico, ele só vai ter falta de ar pelo enfisema quando o enfisema já está avançado. Ele só vai sentir sintoma do câncer de pulmão quando o câncer de pulmão já está avançado. Então, na realidade, o cigarro tem esse aspecto. Ele é traiçoeiro. E tem aquela dependência. Eu tenho pacientes hoje que até hoje vão ao consultório para tentar parar de fumar e que, apesar de estar com enfisema, de ter câncer de pulmão, de já ter tido infarto, continuam fumando. É uma dependência química intensa. O cigarro dispara na parte do sistema nervoso central receptores de nicotina que a gente tem. E esses receptores é igual que o negócio do nariz. Você sente prazer e o receptor de nicotina, a hora que ele recebe a nicotina, o que ele faz? Ele libera serotonina, dopamina, etc. São coisas que dão prazer. A pessoa se sente bem com aquilo. E o tratamento varia de pessoa para pessoa mesmo? Intensamente. E daquilo que a pessoa quer, né? Porque é fundamental no tratamento para parar de fumar o indivíduo querer. Não adianta chegar lá e ninguém faz milagre. Não é o remedinho que eu vou dar, e os remédios não são, a eficiência é muito baixa. Quer dizer, depende mesmo do indivíduo. Se o indivíduo tiver a fim de parar, ele para. Com sacrifício, sem sacrifício, etc. Você tem antidepressivo que pode ajudar, você tem esses substitutos de nicotina que podem ajudar, a valericlina, que é outro medicamento que pode ajudar, mas nada disso resolve se o indivíduo não tiver a fim de parar. Então, o cigarro é um problema seríssimo. Felizmente, no Brasil, nós conseguimos um avanço muito grande. O número de fumantes se calcula no mundo seja em torno de 950 milhões de pessoas ainda. Baixou nos últimos anos no mundo todo, mas a indústria tabágica está se desviando para áreas que não têm controle. Por exemplo, o leste europeu ainda é um foco muito grande, a Rússia é um foco muito grande de fumante, China. A região da África, agora o sul da África, abaixo do Saara, tem uma invasão enorme de propaganda. Eles estão desviando para lá. E está aumentando nessas áreas a quantidade de fumantes. Na Europa nós chegamos ao absurdo de empresa de cigarro ser de governo, né? Na França. Sim. Né? O Gauloise era de uma empresa estatal. Imagina o governo fabricando e aí o Ministério da Saúde fazendo campanha. Não, e gastando provavelmente muito mais do que aquilo que está arrecadando, porque não é um problema só da doença que vai matar. É invalidante, incapacitante. Agora, não podemos Esse deixar de fazer o comentário diante disso que o doutor Hélio Romaldini está falando aqui, né? Da dificuldade que tem algumas pessoas de largar o vício. Imagine nas drogas, então, como deve ser difícil. Dá para entender até, exatamente. Né? Cracolândia aí, por exemplo. Não, é complicado. Porque não é pegar a força, levar lá e falar, o grau de dependência... Tá bom. Não, você pode até pegar a força, você tem que oferecer alguma coisa em termos de tratamento, né? Não é pegar a força simplesmente e não resolver. Agora você vai parar, né? E deixar o indivíduo lá sem não acesso ao... Isso. Agora, doutor, e quem fuma charuto de final de semana, essa coisa? Tem gente que fala assim, você fuma não, só no final de semana que um charutinho, um cachimbo, um negócio assim... Veja, se for um charuto em final de semana, com aquele prazer, tudo bem, nenhum problema. Agora, é difícil você encontrar, e eu não acredito em fumante, porque ele conta para mim que ele reduziu o cigarro de 25 para 15, que ele não agora né? ele não traga, que não dá na mesma, né? Porque ele vai aspirar aquilo. E o do charuto é famoso, eu parei de fumar. Mas de vez em quando. No fim do dia tem um charutinho, eu não acredito que ele consiga fazer isso. Ou ele não era viciado. Existem os indivíduos que realmente não eram viciados, não eram dependentes. O que acontece? Amanhã já não fumo mais. E para e nunca mais fuma.
Agora, se o indivíduo é viciado, além da dificuldade que ele tem para parar, o que vai acontecer ao longo da vida dele, se ele está numa festa, toma uma bebida alcoólica, relaxa um pouco, alguém chega lá e oferece um cigarro, você não está fumando, mas fuma um cigarrinho. Acabou. Volta todo o processo de dependência. É a mesma coisa que com outra droga pesada aí. Que no fim... Álcool também, né? Álcool, a mesma coisa. É a dependência química. Não pode voltar a experimentar. O álcool é aquele socialmente. Eu bebo socialmente. Né? Saber o que é o socialmente? Quanto Às vezes é? você anda muito social demais, né? Quanto é que é socialmente? Uns 3 doses de uísque por dia. Quando eu cheguei em casa, isso não é socialmente, né? Olha, estamos chegando perto do fim dessa entrevista. Acho que seria bom o senhor resumir aí as providências que as pessoas têm que tomar, principalmente nessa época de inverno, né? Para evitar contrair esses problemas tão sérios aí de respiração. Eu acho que o fundamental, hoje a gente tem a disponibilidade da vacina. A vacina acho que tem que ser feita. Lá para março, abril, tem que ser feita. A vacina anti-influenza. Então agora que nós já estamos em junho. E agora passou... É possível vacinar ainda? Ainda é possível vacinar. É possível não vacinar... na rede pública, mas nas clínicas. Até, e se sobrou na rede pública, dá para fazer na rede pública. Né? E tem, acho que ainda é uma sobra. Porque infelizmente não se gastou tudo esse ano. Mas, além da vacinação, que seria o passo inicial para a proteção, algumas proteções. Por exemplo, evitar ficar em ambiente muito aglomerado e que tenha muita gente gripada, com infecção, que você percebe que o indivíduo não vai para lá. Se ele tiver com tosse, com catarro, com febre, não vá numa reunião, não vá num ambiente fechado. Não vai frequentar um cinema gripado e etc. Isso é questão de consciência, certo? E porque o outro que está lá vai pegar, se não tiver proteção. Então, essa proteção de meio, quer dizer, de contato. A outra coisa é a lavagem de nariz. É fundamental. Jogar soro no nariz de manhã e à noite todo dia. Isso é muito importante. Criança e adulto. Não deixar acumular secreção. E a outra situação é cobrir nariz e boca quando você sai de um ambiente quente para um ambiente frio. Se você sair para um ambiente frio, na realidade, procure sempre cobrir o nariz e a boca para evitar cair a resistência via respiratória e facilitar a infecção. Outras medidas assim gerais, quer dizer, um ambiente sadio, se alimentar bem, líquido, hidratar, mas isso é do dia a dia e não necessariamente só nessa época. Vou fazer uma última. Doutor, caixa torácica aumentada significa necessariamente um problema respiratório? Não. É uma característica do indivíduo? Do indivíduo, pode ser. Outro. Eu vi várias vezes já raio-x de tórax feitos dizendo que o indivíduo tinha enfisema, porque o indivíduo tinha 2 metros de altura e pesava 70 quilos. Então, o que acontece? O indivíduo com 70 quilos e com 2 metros de altura, ele tem uma caixa torácica grande e ele é magro. Então, a hora que entra o raio-x, fica aquela imagem escura do pulmão, dá a impressão que ele está com enfisema. Mas aquilo não e às vezes tem uma hiperinsuflação de pulmão natural, fisiológica. Então, não quer dizer, por um aumento da caixa torácica, simplesmente, a partir daí você chegar à conclusão que ele tem uma doença pulmonar. Enfisema aumenta a caixa torácica. Mas peito de pomba. O peito de pombo é outra situação. O peito de pombo é quando não há um fechamento adequado do externo, ele fica em ângulo agudo. Isso aqui comprime o pulmão e dá dificuldade respiratória. E então existe o de sapateiro também, que é para dentro. É quando o pulmão, é desenvolvimento desde criança. Fica para dentro e quando fica para dentro também comprime o coração e o tórax. E pode levar a uma insuficiência respiratória com o tempo. Isso já é patologia. Mas a insuflação não é. A insuflação ela é fisiológica às vezes. Sempre se fala que a maior causa de morte de mulher é de mama, câncer de mama, do homem é doença cardíaca, próstata e as doenças respiratórias. Em que colocação se põe aí? Quarto lugar, DPLC, enfisema, quarto lugar. Em termos de... O cigarro, o tabagismo é responsável por 12 milhões de óbitos por ano no mundo. E nessa parte tem câncer de pulmão, tem enfisema, tem bronquite. Então vamos encerrar. Mais alguma consulta, doutor Hélio Romaldini? Amanhã, muito importante aí para a nossa saúde com o doutor Romaldini. Obrigado, então, mais uma vez, doutor Romaldini, e até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Ou aqui ou no consultório. Estou à disposição.